Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha. Aqui a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro. E quem sabe ele não vai ser o Fiat Pulse. Essa aqui é a configuração topo de linha chamada Impetus, que tem o motor 1.0 turbo, que é uma das grandes estrelas do primeiro SUV da Fiat, mas ele tem outras características bem interessantes e hoje você vai ver todas elas no nosso vídeo a partir de agora. Vambora? Tem muita gente que gosta de dizer que o Pulse parece um Argão. É verdade que ele tem algumas semelhanças com o hatch da Fiat, também foi baseado justamente nesse modelo, embora a Fiat não goste que a gente fale isso. Mas, fato também que ele tem personalidade própria e muitas virtudes em relação ao Argo, a começar pelo design, que eu acho bem acertado no Pulse, não que não seja no Argo. O Argo é um carro muito bonito, claro, mas o Pulse tem personalidade própria e um estilo bem moderno. Inclusive, ele faz parte de uma nova era da identidade visual da Fiat, que a gente já viu, por exemplo, na nova Strada e que tem uma evolução aqui no Pulse, e é mais ou menos isso que você vai ver nos próximos modelos da marca italiana. Então vamos começar mostrando o desenho aqui da frente. Olha só aqui, essa parte chapada, que bonito que fica o Pulse, com esse visual mais elegante, sofisticado. Essa configuração aqui, que é a Impetus, ela tem esse aplique cromado que vai em toda a parte superior aqui acima dos faróis e também da grade frontal. Nessa configuração deixa com um estilo bem sofisticado, bem elegante. Aqui também nós temos alguns apliques cromados na parte de baixo, próximo aos faróis de milha. Também acho muito bonito, muito bom gosto. E aqui embaixo a gente tem alguns apliques na cor preta, que é a mesma cor que a gente vê aqui nas molduras dos paralamas, que percorre toda a lateral aqui até a traseira. Tem também, novamente, a mesma receita, plásticos na cor preto fosco aqui embaixo, com esse aplique na cor prata, com essas duas saídas de escapamento que infelizmente são falsas, é só para dar um efeito estético. E aqui na parte de cima a gente não tem tantos cromados como na frente, mas esse carro tem um opcional que é a pintura em 2 tons. Eu achei essa combinação de azul com cinza muito bonita, muito elegante. Aqui nas laterais a gente tem alguns cromados, sim, nas partes aqui inferiores das janelas, acompanha todo o contorno aqui da moldura das janelas, e no teto, barras longitudinais, estas na cor prata. Esse estilo bem parrudão do Pulse, eu acho que vai fazer muito sucesso, já está fazendo muito sucesso, inclusive, já que ele foi um dos maiores êxitos da Fiat em pré-venda e está tendo números bem interessantes para encarar a concorrência, principalmente o Volkswagen Nivus, que também está sendo muito bem aceito aqui no nosso mercado, né? Hora de ver o interior do Pulse, que também tem muita coisa diferente em relação ao Argo. A começar pelo desenho do volante. Deixa eu afastar aqui o banco, só para vocês verem melhor. O desenho do volante tem personalidade própria aqui, com essa almofada central com um desenho diferente. E dá só uma olhada aqui nesse botãozinho vermelho aqui. Pois é, essa aqui é a função Sport, que altera alguns parâmetros do veículo. E eu já vou dar um spoiler de que faz uma diferença significativa no desempenho do Pulse, tá? Agora, vamos mostrar também os outros itens que estão presentes aqui no carro. Deixa eu ligar aqui a ignição, pelo menos. Ligar o motor já para a gente ver tudo com detalhes. Esse painel digital, que vocês estão vendo, com muitas informações, eu acho ele bem bonito também e de fácil leitura dessas informações. Ele também está presente em outros carros da Fiat, como por exemplo a Toro, e também pode ser encontrado futuramente em outros carros do grupo Stellantis. Central multimídia. A central multimídia fica em posição destacada, bem bonita e muito fácil de ser utilizada, né? Os menus aqui, a navegação é bem simples, muito intuitivo. Você conseguir navegar pelos menus, melhor dizendo, da central multimídia. E um ponto legal é que também os comandos de ar-condicionado podem ser acessados por aí. É só eu apertar aqui, ó, e você vai ter acesso aqui, ó, ao menu, que você consegue inclusive comandar dessa maneira, arrastando o dedo para aumentar ou baixar a temperatura do ar-condicionado, que é digital, mas tem só uma zona de regulagem de temperatura, beleza? Vamos mostrar aqui os botões, já que a gente falou em ar-condicionado, porque tem uma coisa bem interessante. Quem lembra do Compass, quem já viu o Compass, sabe que é justamente a mesma disposição, são os mesmos botões, enfim. Toda essa parte aqui é a mesma do Compass e também
da Toro, que foi renovada em 2021. Então aqui a gente tem muitos botões. Eu achei que eles poderiam estar dispostos de uma forma um pouquinho mais fácil de serem identificados, já que são todos da mesma cor, do mesmo tamanho, enfim. Demora um pouquinho para você se acostumar com essa disposição de comandos aqui no Fiat Pulse. Mas vamos lá, tio Vitinho vai explicar aqui para vocês. Esse primeiro botão aqui da esquerda, como vocês estão vendo, claro, é o botão de volume. Logo à direita tem o TC+, que é o Traction Control Plus, que é uma variação do controle de tração. Serve para, em tese, você conseguir sair de pequenos atoleiros, obstáculos, mas convém não exagerar, porque a gente não está falando de uma tração 4x4, e sim de uma regulagem de um modo diferente do controle de tração, que é um item de série do Pulse em todas as configurações, assim como o controle de estabilidade. O Pulse é um carro bem completinho. Da direita em diante, vamos lá. Aqui a gente tem o botão para desativar os sensores de estacionamento, que nessa versão são dianteiros e traseiros. O botão que desativa o assistente de permanência em faixa, que tem correção de trajetória, inclusive bem invasivo, já falei isso em outros carros da Jeep e da Fiat, eu não gosto muito. Os outros botões aqui na direita, até a gente chegar naquele do cantinho giratório, são pisca-alerta, 2 botões para regulagem de ar-condicionado, um ativa o ar-condicionado, o outro ativa o modo alto e o terceiro desliga o sistema de climatização. E já que a gente falou nele, aqui nesse botão à esquerda a gente tem agrupados nesse mesmo botão regulagem de temperatura e também velocidade do vento. Como isso funciona? Você aperta aqui, você regula a velocidade do vento. Se eu quiser mudar a temperatura, eu aperto mais uma vez e olha só, eu acho que não sei se vai dar para ver aqui para vocês, ó, mas aqui, ó, ele fica uma cor azul e vermelha, que é justamente para identificar a regulagem de temperatura. Eu acho isso um charme bem bacana, dá um toque bem especial para o Pulse. Eu nunca tinha visto isso em nenhum carro, achei bem legal. Aqui embaixo a gente tem o botão que muta, que tira o som do rádio, do sistema de som. Aqui você desliga a tela, aperta de novo para ligar. Este é o destravamento ou travamento central das portas. Aqui o recirculador de ar, para você fechar a circulação de ar vinda de fora. E aqui 2 modos também relacionados à climatização. Esse aqui é o modo máximo para desembaçar os vidros. Esse aqui, rear, é o desembaçador traseiro. Aqui embaixo, deixa eu puxar a alavanca aqui para minha direção, 2 entradas USB, uma do tipo C, bem legal, carregamento mais rápido, né? Um porta-objetos aqui. E aqui embaixo, mais para baixo, na frente da alavanca do câmbio, uma bandeja para carregamento de celular por indução, bem legal, né? O câmbio CVT estreou, na verdade, na estrada, mas ela utiliza o motor 1.3 Firefly. Aqui ele está aplicado, né, associado ao motor 1.0 turbo, este sim estreando no próprio Pulse. Eu esqueci de mostrar os outros botões aqui do volante, só falei do botão do modo Sport, então estes são os botões para você navegar pelos menus do computador de bordo, aqui os comandos de telefone. Aqui à direita, piloto automático, tá? Sem função adaptativa, você não consegue regular aquela distância e também velocidade, e ele acelera ou freia o carro automaticamente, mas ele tem o piloto automático e aqui embaixo o limitador de velocidade. Aletas para trocas de marcha simuladas, né, já que a gente está falando de uma caixa CVT. E podemos falar também do acabamento, né, que tem bastante plástico, mas ó, são plásticos texturizados. Eu acho isso bem legal. A Fiat sempre usa esse artifício para disfarçar um pouco essa presença ostensiva, intensa de plásticos, mas olha, isso é comum, viu, na indústria. Todas as fabricantes usam muito plástico. Então, o Pulse e a Fiat como um todo consegue disfarçar muito bem a presença de plástico aqui na cabine. Bancos também os mesmos do Argo, aqui revestidos em couro, e aqui no meio tem um descansa-braço com um porta-objetos extremamente fundo. Olha só, tem até um tubo de protetor solar aqui dentro, para você ver como é fundo esse descansa-braço e esse porta-objeto aqui no centro, entre os bancos dianteiros do Pulse. Porta-copos, bem grande até, né? E vários porta-objetos aqui, para objetos mais largos, aqui para objetos menores. E nas portas a gente também tem porta-objetos. Vamos mostrar o espaço traseiro, que é muito importante também, já que a gente está falando de um carro que em tese tem uma proposta mais familiar. Muita coisa parecida com o Argo aqui, isso não tem como negar. Os bancos são bem bonitos, né? Mas o espaço aqui, ó, vou mostrar para você.
não é tão generoso assim, ó. O banco está regulado para mim, não sobra tanto espaço. Não temos saídas de ar-condicionado para o banco de trás, mas temos pelo menos uma tomada USB destinada exclusivamente para carregamento de celular e aqui uma bolsa para você colocar revistas, qualquer outros objetos menores. E é isso aqui na cabine do Pulse. Não tem tanto espaço assim também para a cabeça, tá? Eu acho que isso é um ponto negativo aqui do projeto do Pulse. Esse aqui é o banco de trás do Pulse. Faltou a gente mostrar também porta-malas. Vamos lá. A capacidade volumétrica eu vou colocar aí para vocês no GC, tá? Não é tão grande assim, mas ele é bem fundo, ó. Pra você ter uma noção aqui, ó. Ele é bem fundo, mas ele não é tão grande na capacidade volumétrica, não é tão grande assim. E eu acho essa tampa bem alta, viu? Para você puxar aqui, consegue puxar por aqui, claro, mas ela é bem alta. Cuidado na hora de você estacionar o Pulse em garagens, pode ser que você acabe batendo em alguma coisa que você não queira. Então esse aqui é o Pulse Impetus 1.0 Turbo, esse desenho bem legal, essa combinação de cores em 2 tons bem bacana. Mas agora é hora de dirigir, então vamos ver como ele se comporta na cidade e na estrada. A grande estrela do Pulse é justamente o motor 1.0 turbo que faz sua estreia na linha Fiat, mas que vai ser oferecido futuramente em outros modelos da gama, justamente para substituir o cansado 1.8 e-torque que também era utilizado em outros carros como o Jeep Renegade. São 130 cavalos de potência, um pouquinho a mais do que rende o Nivus quando abastecido com o mesmo combustível, no caso o etanol, e o torque chega a 20,4 kgfm. Esses números não foram obtidos por acaso, mas sim porque o principal concorrente, o Nivus, tem exatamente o mesmo torque e um pouquinho menos de potência. Então isso faz do Pulse o SUV com motor 1.0 turbo mais potente do país. A gente vai descobrir o que isso representa na prática agora, pegando um pouquinho de estrada, justamente para verificar como é o comportamento dele em rotações mais altas e em velocidades mais elevadas também. O que eu consegui perceber na cidade é que a arrancada é um pouquinho preguiçosa, mas isso pode ter sido justamente uma escolha dos engenheiros da Fiat para poupar mais combustível. Então, até uns 40, quase 50 km por hora, o Pulse é quase que preguiçoso, ele vai bem devagar, sem muita pressa, mas passou disso, parece outro carro. Ele muda completamente de comportamento, ultrapassagens, retomadas de velocidade, todas essas manobras que requerem um pouco mais de desempenho são feitas sem grandes sustos, sem grandes problemas aqui no Pulse Impetus, que traz no seu nome também a quantidade de torque em Nm. Então ele se chama Pulse Impetus Turbo 200. Só lembrar que quem começou com isso, na verdade, foi a Volkswagen. Na época ela foi bem criticada por fazer uso desses números 200, 250 até 170 no caso do próprio Up. E hoje outras marcas, como agora a própria Fiat, faz uso dessa nomenclatura ressaltando o torque em Nm. A direção ela é bem leve, isso ajuda bastante nas manobras de estacionamento, mas ela não é tão leve assim a ponto de causar insegurança no motorista em velocidades mais altas. Isso a gente observa bastante em alguns carros que tem uma assistência mais leve da direção, mas não acontece aqui no Pulse. Quando você está em velocidades mais altas, ele te transmite segurança e estabilidade, que eu acho que são duas características muito importantes quando você está viajando com a família toda, por exemplo. Eu achei a posição de dirigir um pouco alta demais para um carro que é pequeno. É claro que eles quiseram reforçar essa vocação, uma das principais características de um SUV, mas eu achei exagerado porque, além dos bancos estarem numa posição muito alta, você fica muito perto do teto. Eu tenho menos de 1,70 m, minha cabeça não está tão longe assim do teto, então eu imagino quem tenha mais de 1,80 m vai se sentir um pouquinho apertado aqui. E lá atrás a situação é ainda pior, porque o banco traseiro também fica numa posição mais alta e isso incomoda bastante quem tem estatura maior. Quem tem mais de 1,80 m vai se sentir um pouquinho desconfortável, principalmente com espaço para a cabeça. O capô também ele é mais bojudo, mais parrudo em relação a, por exemplo, o Argo, já que o Pulse é um projeto baseado no Argo. Então o capô ele é mais alto e também tem essas formas mais ressaltadas. E eu não gosto muito disso porque eu acho que atrapalha bastante
a visibilidade de quem é mais baixo. Você não consegue enxergar muito bem o que está lá na frente. Eu acho que isso pode incomodar um pouquinho, mas nada que com o tempo você se acostume, não é nada que represente uma ameaça à segurança na condução do Pulse. A gente fez na cidade uma média de consumo de 8,5 km por litro com etanol no tanque. A expectativa, claro, é que essa média melhore agora na estrada e que chegue próximo à média informada pelo Inmetro, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês as médias com etanol e gasolina na cidade e também na estrada. Vamos ver se a gente consegue chegar perto desse número que é divulgado por eles. Na estrada fica claro como o Pulse tem uma condução bem suave, ele é um carro bem silencioso, o isolamento acústico é muito bom, principalmente quando você está em velocidades acima de 100 km por hora. Você não escuta, por exemplo, o barulho do pneu em contato com o rolamento. As respostas do motor 1.0 turbo, as acelerações e principalmente em retomadas de velocidade, são bem impressionantes. Eu diria até que são mais espertas do que no caso do Nivus, que também já é bem interessante para o segmento. A gente está aqui a 120 km por hora e o motor deixa claro que ele consegue chegar a mais, mas aí é claro a gente vai estar infringindo as leis de trânsito, não vamos fazer isso, mas se você quisesse, ele consegue chegar a mais tranquilamente. Vou mostrar para vocês daqui a pouco que eu vou chegar aqui num pedágio para a gente testar justamente a aceleração até os 100 km por hora que a Fiat declara em 9 segundos. Vamos ver se o Pulse consegue realmente fazer isso no tempo que é informado pela fabricante. Vamos lá, modo esporte ativado. km por hora. O modo esporte é um dos diferenciais do Pulse, já que ele ajusta e modifica alguns parâmetros do carro, deixando ele um pouquinho mais esperto nas acelerações e nas arrancadas. Também são muito poucas vibrações que são transmitidas para a cabine, isso eu acho um ponto muito elogiável e até um desafio, né? Porque se você considerar que a gente está falando de um motor de 3 cilindros, cuja característica principal é ter vibrações mais excessivas que o motor de 4 cilindros em linha, por exemplo, isso é um desafio meio complicado. Tanto é que alguns motores de 3 cilindros, principalmente lá no começo, tinham muitas vibrações transmitidas para o interior. Alguns ainda tem até hoje, mas enfim, deixa para lá. O Pulse trabalha muito bem esse aspecto de isolamento acústico e também de vibrações transmitidas aqui para a cabine. Então você se sente muito à vontade. Os bancos, eles não são tão confortáveis assim, são os mesmos de outros carros da Fiat, mas eles também não são desconfortáveis, não vão te cansar tanto assim em viagens mais longas. Lá atrás, eu não gosto muito do comprimento do assento do banco traseiro, porque eu acho muito curto e isso acaba não deixando espaço suficiente para o descanso das pernas. Então, em viagens acima de 2 horas, eu acho que isso cansa bastante. Tem muita gente que vai falar que o Pulse não é um SUV compacto de verdade, que ele foi baseado num hatch, parari, parará, mas o fato é que ele tem muitas qualidades para conquistar o seu espaço. Com certeza vai ser um sucesso de vendas, e se você está procurando um SUV compacto, menor, mas que tenha muitos equipamentos e principalmente bom desempenho, o Pulse é um bom candidato para sua garagem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito, e não esquece também de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo aqui no nosso canal. A gente tem conteúdos inéditos todas as quartas-feiras e domingos às 18 horas para você. E já que você ficou até aqui, vou pedir também para você deixar o seu joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a gente bastante a continuar crescendo e trazendo conteúdo inédito para vocês, beleza? É isso aí, até a próxima!